Bom dia, Sol, bom dia, Lua, bom dia, criatura linda, tudo bem? Eu sou a professora Flávia e vou estar com você novamente falando sobre questões redacionais, tudo bem? Vamos comigo, meus queridos? Hoje a aula é especial, vamos falar de um assunto importante. Bora para a telinha comigo, vamos lá? Bom, primeiro, hoje nós vamos falar sobre assunto, tema, título e tese. E uma das coisas importantes que nós vamos ver é justamente o quê? Que nós temos uma pauta grande para discutir. Mas a primeira coisa, eu vejo muitos alunos, né, ao longo de todo esse processo que eu trabalho dando aulas de redação especificamente, eu vejo muitos alunos que confundem o assunto com o tema, o título e a tese. Pode parecer que é uma questão de nomenclatura, bobinha, mas não é não. Se você não sabe exatamente onde está o alvo, como você vai acertar o tiro? Não é assim que funciona? Então hoje a gente vai falar sobre isso, chuchuzinho, e você vai se sentir mais seguro na hora em que sair pelo Brasil para fazer as bancas. E aí você vai ter um olhar mais especial. Tudo bem? Então vamos comigo. Bora para a telinha, meu povo, que a gente vai começar. Seguinte, quando nós falamos da nomenclatura, uma das coisas que eu quero que você tenha em mente é que existe diferença entre assunto e tema. Normalmente, você vai pensar, o assunto, ele é mais amplo, ele representa uma área do conhecimento. O assunto, ele é abrangente. Eu vejo às vezes alunos que acertam o assunto e erram o tema em uma prova. Então, você tem que ficar muito esperto, porque se você acertar o assunto e errar o tema, você vai ter uma nota proporcional a isso, ou seja, pode ser que você tenha uma análise que seja tangencial. Você entra pelo assunto e acaba indo embora porque não prestou atenção no tema central. E aí, a gente não quer. É tudo que nós não queremos dentro de uma redação que você vai fazer, tudo bem? Então, olha só, volta para a telinha comigo lá. Vamos na telinha, ó. Então, o assunto, ele é o mais amplo, ele é mais genérico, ele sem delimitação, e ele pode ser desdobrado em temas. Assunto mulher, assunto violência, assunto ética, assunto cidadania, assunto terrorismo. Ele poderia vir a ser relacionado a um tema. O que é o tema? O tema é o recorte de área específica. Então, pense, o assunto mulher pode ter dentro dele vários subtemas, tudo bem? Então, o assunto, ele é bem grande. Vamos pensar então no assunto criança. Que temas podem ser feitos por bancas relacionados à criança? Olha, nós podemos ter o quê? Né? Nós podemos encontrar trabalho infantil, abuso infantil, nós podemos encontrar 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós podemos encontrar dentro daquele assunto vários temas. Para que isso fique mais claro para nós, volta para a telinha comigo. Olha só, nós podemos encontrar, então, dentro de um assunto, um tema, como o assunto mulher. Tema: a mulher na sociedade brasileira. Então, nós sabemos que não estou falando da mulher no Oriente Médio, a mulher na Idade Média, porque até o Brasil nós não tivemos essa ideia de Idade Média. Então, nós sabemos que existe um recorte. É como se houvesse um direcionamento. Estar ligado ao tema é estar focado naquilo que realmente importa. Vem comigo para a telinha que eu vou mostrar isso para você de um jeito legal. Olha só, então o assunto mulher pode estar relacionado a temas mulher e mercado de trabalho, mulher e a violência, mulher e a maternidade precoce. O que você está vendo aí? Você está vendo que um mesmo assunto ele pode ter olhares diferentes e coisas diferentes para eu abordar. E saber diferenciar o assunto e o tema é crucial justamente para que eu não cometa os erros que a banca costuma fazer. Brasil, nós pensamos assim, vamos pensar no Enem? O Enem sempre coloca um tema e ele fala assim, né, a questão da violência contra a mulher no Brasil. Ele sempre faz isso no Brasil, né? Os surdos no Brasil. Ele sempre direciona a localidade e ele sempre nos dá uma palavra-chave dentro dessas questões. Então, você vai lembrar que o tema no Enem, por exemplo, ele é muito focado no tema. Porém, os textos de apoio às vezes abordam vários assuntos. Então lembra assim, ó, o texto de apoio no Enem, ele está lá para te ajudar. Porém, ele também pode te induzir às vezes para fora do assunto e você fazer o tangenciamento. Quem que manda em você para você ficar bem focadinho? Aquela parte em negrito que vem no meio do enunciado, que é o chamado tema
frásico, tudo bem? Agora vem cá, vira e mexe, vamos caminhar um pouquinho mais comigo aqui na telinha. Vira e mexe, eu vejo as pessoas confundindo título e tese. Tem diferença uma coisa de outras? Tem. Olha só, duas coisas são importantes. Primeiro, quando você falar em uma redação, título, o título é o nome dessa redação. A sua redação tem um nome. O nome que você dá para sua criança, você gerou aquela criança, ela é a cara do pai ou a cara da mãe. Que nome você vai dar para ela? Capricha nesse nome se você for dar. Tudo bem? Ah, profa, no Enem eu coloco o título? Aí tá na tua mão, cabe a você. Você não tem uma pontuação específica para título, mas o texto, a estrutura dissertativa, argumentativa tradicional, ela usa título. Então, se você já tiver treinado bastante, estiver seguro, e até nós vamos falar do título aqui, claro que você pode usar e mostrar que você é diferenciado em relação ao seu concorrente. Você sabe fazer título e a maioria dos brasileiros nem sabe, tudo bem? Então, olha só, você vai pensar que o título é o nome dado ao texto, tudo bem? Dá uma olhada na telinha comigo então, olha a colinha aí que vai para você, certo? E a tese, ela não é o nome, mas é o posicionamento, é a ideia principal que você vai defender. Lembre-se, o título ele pode até ser facultativo no Enem, mas na tese, esta não. Ela não é facultativa. A tese, ela é cobrada de forma obrigatória na redação argumentativa. Toda dissertação argumentativa pressupõe a existência de uma tese. Se não há tese, se não há um posicionamento pessoal, você está correndo um risco muito sério e um risco horroroso de fazer o quê? De estar tangenciando o gênero, indo para a dissertação expositiva, que a gente viu lá no módulo 1. Tudo bem? Então, toma cuidado em relação a isso, ok? Agora, vem comigo para a telinha mais um pouquinho. Bora lá, meu povo? Quando nós pensarmos em relação a isso, tá? Nós vamos analisar o seguinte, ó. Ô, prof, você falou que o título nem sempre ele vai acontecer nas redações, por exemplo, para o Enem. Sim, você pode colocar ou não. Existem bancas que não cobram, existem bancas que cobram isso, mas isso não quer dizer que você não tenha que saber fazer, pois afinal de contas, dependendo do momento em que você está, dependendo da banca em que você faz, pode ser que você seja chamado a fazer um título. Então, vamos gastar ali 5 minutinhos hoje para a gente dar uma pensada em relação a esse assunto e sairmos mais fortes caso precisemos fazer um título numa prova? Então vem comigo, você vai batizar o seu neném, meu bem! Então olha só, quando você for fazer, você vai lembrar o seguinte, as coisas que as pessoas mais me perguntam ao longo dos anos. Professora, o que é o título em um texto? É preciso colocar título? Qual é a diferença entre tema e título? E como elaborar um título? Eu convido você a pensar no como elaborar um título e sabe como? Olhando redações que as pessoas fizeram e os títulos que elas colocaram, para a gente observar o que eu devo e o que eu não devo fazer, pontuação, se tem, se não tem, para a gente ir nesse ritmo feliz, mas prestando bem atenção. Afinal de contas, cada décimo em uma prova faz total diferença, tudo bem? Bora comigo. Povo, dá uma olhada aqui, ó. Então é o seguinte, sempre que a gente for pensar em título, eu quero que você tenha em mente o seguinte, ele deve ser a síntese do tema. Então, você tem um tema, você faz o seu texto, o título, ele tem que ter a ver com o tema que lhe foi dado e com o texto que você gerou. Tudo bem? Ah, prof, mas eu fiz um título, ele tem super a ver com o meu texto, mas ele não tem nada a ver com o tema. Meu amor, você está me dizendo que muito provavelmente a sua redação saiu do assunto. É isso que você está me dizendo, porque se a tua redação estiver coerente com o que a prova está pedindo, é quase impossível que você, nessa hora, encontre um texto em que o título tenha a ver com o texto e não tenha absolutamente nenhum vínculo com a proposta que lhe foi dada. Então, aproveita esse momento até para checar se você não fez um tangenciamento, tudo bem? Volta para a telinha comigo, então. Nós sabemos que nesse texto você vai usar a palavra-chave do tema. Seria mais ou menos assim, tema, violência contra a mulher no Brasil. Títulos, 3 títulos. Ó, agressões aceitáveis e inaceitáveis, né? Então, volta aqui. Ai, prof, você falou aceitáveis e inaceitáveis. Exatamente. Se você tivesse colocado agressões aceitáveis, isso estaria incoerente em relação ao
tema. Agora, se é violência contra a mulher, você sabe que uma prova como o Enem é uma prova cidadã que não vai aceitar de você que você defenda algo que viole os direitos humanos, aí estaria errado. Agora, quando você diz agressões inaceitáveis, você se posiciona, você deixa claro para o autor qual vai ser a tese que você vai defender, representar no seu texto. Isso é chuchu. Tudo bem? Olha a segunda opção aqui. Vamos lá? Então, ó, ápice do desrespeito. Super. A palavra ápice da ideia, né, do ponto mais alto do desrespeito. Muito legal. Ou essa, pelo fim da violência. Perceba que essa terceira ela é mais leve e ela serve para a maioria dos temas nas provas dos vestibulares. Porque normalmente o seu texto vai ser pelo fim daquela situação problema. Então, ele é meio genérico e pode quebrar um galhão caso um dia você precise fazer um título. Tudo bem até aqui? Então, perceba que esses títulos são curtos, poucas palavras, bem objetivos, eles chamam a atenção e são fáceis de fazer. Bora comigo para a telinha de novo que vem mais coisa boa por aí. Olha só, além disso, o que mais que eu devo tomar cuidado na hora em que eu for fazer? Evite frases longas. Eu acabei de dizer quantas palavrinhas? Ó, umas 3 palavrinhas já ficam bem legais, porque já ajudam o examinador a ter uma noção do que você está dizendo. Então, o teu corretor vai lá olhar e falar, então ele é favorável a esse posicionamento? Ah, então essa é a ideia que ele defende? Bom, tudo bem? Isso já vai acontecer e vai ser muito legal, tudo bem? Vem comigo para a telinha de novo, ó. Então, nada de grifar, pelo amor de Deus. O que eu não posso fazer quando eu pensar em um título? Bom, primeiro, imagine esse tema, as novas fronteiras da humanidade. Para montar essa aula para vocês, eu me reportei a um tema interessante que foi da FUVEST. E lá, como eles publicavam na época as redações boas, eu peguei de lá, né, para mostrar assim, a redação, o conteúdo era bom, mas gente, o que esse povo fez com o título, eu não recomendo que você faça, tudo bem? Dá uma olhada nessas redações comigo. Vem para a telinha. Olha só, primeiro, qual o problema dessa daí, gente? O que você viu de errado só de bater o olho 2 segundos? Tem alguma coisa que você não faria? Exatamente. Se você respondeu, prof, que essas ondinhas estão fazendo aí? Jesus, não sei, acho que talvez mostrando imaturidade emocional. Tudo bem? Por quê? Porque ficou uma coisa super assim infantil, né, gente? Nós não vamos sublinhar título e principalmente não vamos fazer ondinhas, tudo bem? Olha para a telinha que vem mais coisa louca por aí. Olha essa criatura o que fez. Legal? Volta comigo. Escreveu o título, fez um traço embaixo de cada palavra. Consequência aí está com trema, porque essa proposta até então ainda podia usar trema. Mas você viu algo um pouquinho estranho também que ele fez? O que ele fez? Além de cometer esse pequeno equívoco, dá uma olhada, ele pulou linha, gente. Volta comigo aqui. Ah lá, saltando linha. Normalmente nas provas do Brasil a gente evita fazer esse tipo de coisa. Afinal de contas, você sabe que a maioria vem com as linhas contadas. Então, você está desperdiçando. Além disso, olha essa pessoinha. Meu amor, se você for colocar título, a sugestão é que ele venha centralizado. Tudo bem? Ele já colocou alinhado no parágrafo, isso não tá legal. Segundo, o título é meio jocoso, meio brincalhão. Cadê a minha fronteirinha que estava aqui? Ficou uma coisa meio brincando. Isso também não é muito legal, não. É melhor você ser mais sequinho. As bancas mais gostosas do país para esse tipo de liberdade, eu creio que são as de São Paulo, e principalmente a FUVEST. Mas eu não arriscaria fazer isso pelo Brasil afora, não. Ok, gente? Volta para a telinha comigo, vamos lá? Então, ó, aqui 3 exemplos que eu não gostaria que vocês fizessem, ok? Aí, você vai pensar, prefira um título nominal. Então, você vai pensar assim, ó, o título não precisa ser uma oração completa, com sujeito predicado. Isso quer dizer que fazer assim fica inadequado. Os homens precisam aprender a respeitar suas mulheres. Olha que coisa extensa, olha que comprido, certo? Olha ali, começando com um artigo, normalmente a gente evita começar com um artigo. O que ficaria mais adequado? Dignas de respeito. Percebeu a diferença? O título, ele tem essa característica. Ele pode alongar e aí ser muito grandão e perder a graça, não ter características de título, ou ele pode ser justinho, pequeno, impactante, forte e que marque o seu posicionamento. Dignas de respeito, parece bem mais coerente, bem mais adequado, bem mais gostoso. Então é isso, pessoal. Quando nós pensarmos em relação ao título, eu quero que você pense assim, ó. Vamos usar agora a
criatividade. Vem comigo pra telinha. Olha só, quando falar de aposte na criatividade, você vai pensar que às vezes, né, você pode evidenciar o seu posicionamento, até usar alguma coisa de figuras de linguagem, que seriam, por exemplo, os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, né? Então nós temos ali, ó, 3 exemplos clássicos: o Brasil das Amélias, Legado do Machismo e Um Mundo Nada Cor-de-Rosa. Esses 3 títulos foram usados no Enem quando o tema tratou com relação à questão da violência contra a mulher. E esses títulos, eles apareceram ali de forma forte em redações que obtiveram nota 1000 naquele ano. Então, o que que você percebe a partir daí? Essas pessoas optaram por, porque o Enem não exige, mas quando o fizeram, fizeram de uma forma muito interessante. O legado, né, quando ele chama atenção para a questão o Brasil das Amélias, ele faz alusão a um conhecimento da música popular brasileira, a um conhecimento anterior, a Amélia, que era mulher de verdade. Ele faz alusão ao que o cancioneiro evidencia, que era a mentalidade de época, a mulher subserviente, a mulher que está ali, né, objetificada em relação ao marido. Ficou muito legal, mostrou um conhecimento de mundo. No segundo caso, o mundo, quando ele fala, né, legado do machismo, ele faz alusão histórica, mostrando que a forma como a mulher é tratada é uma consequência de um processo histórico. Ficou legal pra caramba. No terceiro caso, um mundo nada cor-de-rosa. Associa-se o cor-de-rosa à feminilidade, associa-se o cor-de-rosa ao mundo perfeito, e ele está mostrando uma crítica, que está muito legal. Não é assim, moçada? Então perceba que você trabalhar, às vezes, um pouquinho da metáfora ou da ironia, ou uma apropriação de um termo anterior, feita e marcada com as aspas, fica legal. Tudo bem? Então, meus lindos, o que eu quero? Olha esse último, que lindo. Amarras da ignorância. Quando você olhar para esse título, Amarras da Ignorância, você vai ter a plena convicção nessa hora de que o autor do texto está mega posicionado. Ele já está marcando a visão de mundo dele. E isso está muito legal. Tudo bem até aqui? Então, olha lá, meu povo, o que nós vamos caminhar e entender? Por fim, ponto final, letras maiúsculas e saltar linhas, galera. Cuidado. Posso usar ponto final no fim da frase? Ô, gente, no final de uma frase você usa ponto final, mas o título, não, ele é um nome. Então você vai colocar o título lá e não vai pôr ponto final, tudo bem? Então você vai simplesmente deixar sem pontuação centralizado. Esse é o primeiro aspecto. Volta para a telinha. Aí, que mais? Né? Então você vai pensar assim, só vou pôr se for oração, e lá a gente não usa verbo em título, então vai evitar. Devo usar letras maiúsculas em todas as palavras? Normalmente não, tá? Devo pular uma linha depois do título? Depende. Vem comigo para cá. O que eu estava falando para vocês? Ó, o que nós vamos ver aqui? Ó? Nesse sentido, eu não pulo linhas após o título quando elas já são enumeradas e o limite delas é muito enxuto. Se eu fiz uma redação, eu vi que a minha redação ela tá assim certinha e eu coloco o título, tá? Perfeito. Pulando linha, eu estou me expondo. Por exemplo, eu fiz 28 linhas de texto, uma para título 29, só tem 30 linhas lá. Ah, prof, cabe, então eu vou pular linha. Faz isso não. Faz isso não, por quê? Porque se acontecer de você errar a redação em alguma coisa na hora que estiver escrevendo e você precisar riscar, você sabe que você pode traçar um traço sobre a palavra e eliminar o problema e continuar a sua redação. Só que você gastou o que havia de excedente, então é besteira. Sempre calcule sua redação assim, coloque o título, comece o texto logo na linha abaixo e é melhor que sobre linhas embaixo, porque você não sabe os problemas que vão acontecer, então tem que ficar esperto. Tudo bem até aqui? Por fim, moçada, né, o que vai acontecer então? Depende se eu tenho sobra ou não, beleza? Aí, pra gente fechar, o que eu vou dizer a você, meu amor? Que, olha, o título no Enem, ele não é obrigatório, mas muitas redações que obtiveram nota 1000 tinham títulos e chamavam a atenção dos seus examinadores. Belezinha? Espero que hoje você tenha conseguido diferenciar os 4 itens fundamentais de uma redação e que você venha animado para o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro, moçada!